Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. O Instituto de Desenvolvimento Local continua apostado nas ações que visam incluir cada vez mais famílias vulneráveis em atividades geradoras de renda, à luz do Quenda, Programa de Transferências Sociais Monetárias. Para o efeito, uma delegação do Instituto trabalha na província do IJE, do BIE melhor, onde também avalia os resultados dos passos anteriores da empreitada, focada em reforçar a autossustentabilidade das famílias. Com o objetivo de consciencializar os munícipes de Andulo sobre a importância da inclusão das famílias para atividades geradoras de renda, o FAS realizou nesta quinta-feira o Fórum de Desenvolvimento Local no Centro Cultural Kaundi. Na atividade, alguns homens das comitivas distritais falaram da inclusão produtiva com bastante satisfação. Nós começamos o trabalho de cooperativa, mas começamos primeiro com uma associação em 2007. O trabalho é feito como os outros todos estão a fazer, tal como muitos já disseram aqui hoje como é que é feito o trabalho, é preciso se ajudar para que o trabalho prossiga. Antigamente já não tínhamos feijão, só mesmo para você conseguir feijão é preciso desarrascar, mas atualmente já temos já temos um banco de semente na comunidade. Já a pessoa não sai de lá até aqui. Com foco na evolução de várias comunidades, alguns responsáveis pelo programa falaram sobre a importância do encontro e os próximos objetivos. Temos uma componente de inclusão produtiva que cuida ao nível dos distintos departamentos provinciais que estão ligadas à produção, que estão ligadas ao melhoramento da renda das famílias. Daí termos este momento para uma atividade mais reflexiva, na ótica de buscarmos as melhores experiências e assim melhorarmos a maneira como nós estamos a trabalhar nesse domínio de inclusão produtiva. Serviu bastante porque despertou mais os interesses das comunidades. Vamos integrar mais os planos do Quenda, o empoderamento da mulher, porque temos muita mulher fora da liderança. Alastrar a área de atuação, fazer o reforço daquelas atividades, mais capacitação para que eles se tornem independentes e sustentáveis, socialmente sustentáveis, economicamente viáveis. Mesmo fora do projeto, eles por si só consigam caminhar. Nesta empreitada do FAS no BIE, estão a ser monitoradas a Caixa Comunitária de Crédito, que envolve valores monetários para as famílias geradoras de renda, e o Banco de Semente. Recordo que o Quenda visa retirar cidadãos da pobreza extrema por meio de integração em atividades geradoras de rendimento, atribuição de um rendimento social, mínimo de transferências monetárias direta às famílias pobres com crianças menores de 5 anos de idade. Notícias no Girassol, Jornal quinta-feira, assistência médica às populações, casos e atendimento, números que chegam do Hospital Olga Chaves, no Lubango, província da Huila. No seio da população, a província ganha amanhã um novo Hospital Geral, que será inaugurado pelo Presidente da República. Angola e Madagascar, cooperação, países têm intercâmbio reforçado em vários domínios. Memorandos foram assinados hoje aqui em Luanda. A maior biblioteca flutuante do mundo, a Primeira-Dama da República, prestigiou o último dia de visitas ao navio, que chegou a Luanda no dia 27 de julho. Vilas, realidade no interior do país. Trazemos hoje o retrato do histórico município da Mucaba, província do IJE. Acordo de cessar-fogo entre Ruanda e RDC, nota mundial sobre o papel de Angola na mediação. As notícias acontecem também com as novidades do desporto. Bem-vindos ao melhor da informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024,
A opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. O Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje aqui em Luanda 3 cidadãos que supostamente se faziam passar por agentes da corporação e cometiam vários crimes. A Polícia Nacional também apresentou um grupo de supostos meliantes acusados de realizar assaltos em várias zonas de Luanda. Estes 3 cidadãos foram detidos pelos efetivos da Polícia Nacional por alegadamente se fazerem passar de agentes do SIC. No passado dia 22 de julho, os mesmos foram detidos em flagrante quando interpelavam na zona da estalagem esta viatura que fazia o serviço de táxi por suposta especulação de preços da corrida e encurtamento de rota. Identificados de modo fraudulento, interpelaram a minha viatura de marca Jimbei, de cores azul e branca, que fazia o serviço de táxi público na rota Cuca-Estalagem, em que os implicados, neste caso sob pretexto que as vítimas teriam incorrido no crime de especulação de táxi, bem como encurtamento de rotas, exibiram os seus passos falsificados e algemaram o cobrador a mão armada, faziam-se transportar munidos de 2 pistolas e sob ameaças de morte, então, tentaram extorquir o motorista, exigindo valores para ter a liberdade do cobrador. Um deles sai de trás, vem, senta no meu banco e mostra o passe, diz que eu sou do SEC, somos da área econômica, estamos a acompanhar a vossa viagem, vocês estão a encurtar rotas, estão a fazer linhas curtas e estão a fazer subida de preço. Nós ficamos assim, nós estamos a vir da Cuca para a estalagem, depois não demorou também, o carro da polícia apareceu. No momento. Um dos detidos, que fazia uso de uma pistola, diz estar ciente do ato criminoso e mostra-se arrependido. Eu achei que estava sendo correto, enquanto não estava correto. Que eles estavam a especular e encurtar a via. Estou consciente. A pistola é minha. Minha veículo é das Forças Armadas. Nunca fiz com ele nenhum desmando. Ainda hoje, o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda apresentou 2 grupos de supostos meliantes que se dedicavam a ações de roubo qualificado e venda de substâncias proibidas, segundo esclarecimentos do superintendente-chefe Nestor Gobel. Foram detidos durante o período que nós fizemos referência um total de 35 elementos, sendo 8 por roubos de artigos diversos, 11 por luta de rixa. Foram apreendidas 9 armas de fogo, sendo 8 do tipo AKM, também um plasma de cor verde, 43 polegadas de estupefaciente, vulgo cannabis sativa, liamba. A ação policial que decorreu no município de Viana de 26 a 31 de julho permitiu igualmente recuperar diversos artigos domésticos, motorizadas, materiais de construção, entre outros. A malária continua a liderar os diagnósticos na maioria dos hospitais do país. Na província da Huila, os números dos primeiros 6 meses do ano não são baixos. Os registros apontam para mais de 6.500 casos só no Hospital Municipal do Lubango, que no geral atendeu mais de 30.000 pacientes. Mais de 30.000 pacientes foram atendidos no Hospital Municipal do Lubango, Olga Chaves, no primeiro semestre deste ano. A informação foi avançada pelo diretor interino, Lourenço Gonçalves, tendo dito que no período em referência, a malária com 6.761 casos e as doenças respiratórias agudas lideraram o gráfico de patologias notificadas. Tivemos um total de atendidos de 36.654 pacientes nos mais variados serviços. A patologia que lidera, creio que a nível nacional nós não somos a exceção disso, foi a malária, nas suas mais diversas complicações. Seguida a malária, tivemos doenças respiratórias agudas e não descartamos as doenças diarreicas agudas. De acordo com o responsável, os casos mais graves foram evacuados para os hospitais de referência da província da Huila, com meios próprios e também com o apoio do INEMA. A maioria dos casos graves foram remetidos nos hospitais de referência, nomeadamente os casos relativamente à medicina e às demais especialidades ao Hospital Central do Lubango. As emergências ou as complicações do Fórum de Ginecologia e Obstetrícia foram transferidas para a maternidade Irene Neto e na pediatria foram transferidos para o Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. A evacuação desses pacientes para as outras unidades é feita com recurso, primeiro, a uma ambulância
interna do hospital. Quando essa ambulância interna do hospital não está disponível, o município dispõe de uma outra ambulância que apoia as demais unidades sanitárias e também contamos com o serviço ou o apoio dos serviços de emergências médicas da UILA, no caso o INEMA. Segundo Lourenço Gonçalves, o Hospital Olga Chaves, que tem uma capacidade para mais de 80 camas, possui serviços de medicina geral, pediatria, dermatologia, um laboratório, banco de sangue, ginecologia e também uma farmácia. O nosso hospital atende em 4 serviços, que é medicina, a pediatria, a ginecologia obstetrícia e também temos as consultas de dermatologia. Considerando os serviços, temos uma capacidade de mais de 80 camas. O Ministério da Educação já prepara a abertura do próximo ano letivo. Esta quinta-feira foi de acertos ao mais alto nível. Enquanto isso, no ensino técnico profissional, a correria é pela busca de vagas. Em relação aos certificados, a nossa equipa constatou que há poucas reclamações no que tem a ver com o atraso. Decorre com normalidade o processo de emissão de certificados em alguns institutos médios técnicos de Luanda. A celeridade deixa satisfeitos os recém-formandos. Cheguei aqui, pediram que para apresentar o bilhete de identidade, apresentei, assinei e deram-me certificado. E a faixa também. Desde que nós defendemos, acho que passou só um mês e estamos à espera de que os outros colegas também defendessem, então acho que foi um processo rápido. O Instituto Médio Iné Garcia Neto emite diariamente perto de 50 certificados, ao passo que no Instituto Politécnico Industrial de Luanda são emitidos 200. Nesse caso, até aqui, temos pouco movimento para levantamento dos certificados, mas quanto à emissão, não temos problemas. Temos uma equipa técnica que diariamente consegue emitir 35 a 50 certificados. Emissão de certificados não temos nenhum problema porque até o momento nós emitimos 262 certificados até o dia de hoje. Portanto, nós como temos bons fornecedores e estamos sempre à altura de prestar serviço em caso de dificuldades, esse problema também foi resolvido. Apesar de não estar na mesma situação, Luísa tem noção das dificuldades que outros alunos enfrentam e apela aos responsáveis escolares maior celeridade na emissão dos certificados. De apelar aos diretores da escola e não só, as pessoas responsáveis, que é para dar o certificado mais cedo. Por quê? Porque se não darem, vai fazer com que os alunos do médio que terminaram não vão para a universidade este ano. Isto é muito complicado, uma vez que há pessoas que já fizeram planos, se calhar fizeram preparatórios, só estão à espera do certificado que é para a universidade. O subdiretor pedagógico do Iné Garcia Neto diz que hoje o cenário é diferente, contrariamente aos anos anteriores. Lamentavelmente, o número é reduzido. Comparando com o ano passado, de facto, o número é muito fraco. E estou em crer que os alunos só não estão a aparecer, melhor, os candidatos, porque não conseguem mesmo levantar o certificado da 9ª classe nas escolas onde concluíram este primeiro ciclo. Casos reais. Sentia sempre, quando segurava no computador, que essa mão prendia. De vez em quando tinha que correr para o quarto de banho. Quer dizer que o rim já se tinha ido embora. Testemunho e recomendações de especialistas. O doente é hipertenso de longa data e não faz medicação, ou o doente é diabético de longa data e não faz medicação. Esses doentes já aparecem na fase final da doença renal crônica, com todas essas complicações. Esforços estão a ser feitos para reduzir o impacto da doença no país. Insuficiência renal. Reportagem da semana. Exclusivo. Maior biblioteca flutuante do mundo. Visitas no último dia. Em destaque. Ora bem, seguimos a informar. Está em Angola em visita de Estado o presidente do Madagascar, André Rajoelina, que conversou hoje com o chefe de Estado angolano sobre cooperação num dia especial. Pois é, vários memorandos de entendimento foram assinados, instrumentos jurídicos de cooperação em várias áreas.
Luanda vai ser a capital da OIT no SPALOP. Angola ganha nesta sexta-feira o escritório país da Organização Internacional do Trabalho, um gabinete que terá a missão de monitorar questões relacionadas à justiça laboral, proteção social dos trabalhadores e o trabalho digno nos países de língua oficial portuguesa em África. O assunto foi o mote da conversa que o Presidente da República, João Lourenço, manteve nesta quinta-feira com Gilbert Ongbo, diretor-geral da OIT. Este escritório que será, portanto, para todos os países SPALOP, portanto, estamos a falar de países africanos. Então, a maior parte do nosso debate girou em volta desta questão, mas também falamos questões que têm a ver com os esforços que estão a ser empreendidos pelo governo, em termos de diálogo que tem tido em questões sociais com os sindicatos, assim como com as câmaras de comércio, no que diz respeito, portanto, a questões que têm a ver com o salário mínimo. Gilbert Ongbo foi ao Palácio da Cidade Alta, acompanhado da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias. À saída do encontro com o chefe de Estado angolano, o togolês de nacionalidade assinalou que a instituição que dirige tem trabalhado com Angola, tendo em vista a garantia de trabalhos dignos para os angolanos. Nós, portanto, pretendemos trabalhar no sentido de continuar a trabalhar arduamente para criar uma agenda normativa, protegendo assim os direitos, o emprego para a juventude, assim como também questões que têm a ver com o impacto da inteligência artificial sobre a juventude. E outra questão importante é a questão da justiça, criar condições de justiça, e nisso a OIT trabalha em matérias que têm a ver com o trabalho forçado, o trabalho infantil e etc. Então, trata-se de novos processos onde nós queremos criar novos padrões esses que terão a ver com questões tais como acidentes biológicos, os direitos trabalhistas, também o desenvolvimento de outras dimensões. São questões chaves que nós julgamos ser importantes. Com a abertura do escritório país, os PALOP vão poder tratar de todas as matérias ligadas ao setor do trabalho, formação de quadros, inserção de quadros no sistema das Nações Unidas e a geração de empregos com foco na juventude. Ora bem, era o Alberto Capitão com o essencial da notícia que dá conta de que se encontra em Angola o secretário-geral da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, vem para uma missão de 2 dias que tem como ponto central a inauguração nesta sexta-feira do escritório país. Que está sediada em Luanda para servir os países de língua oficial portuguesa. O responsável foi recebido pelo presidente João Lourenço, como podemos acompanhar nas imagens. A jornada do presidente malgache começou com uma deslocação ao Memorial Dr. António Agostinho Neto. Andry Nirina Rajoelina recebeu cumprimentos do ministro das Relações Exteriores, Tete António, e dos membros do Conselho de Administração daquela instituição. Depois da recepção, seguiu-se uma visita guiada pelos diversos compartimentos da instituição, momento que serviu para o presidente Rajoelina tomar contacto com a vida e obra do saudoso presidente Neto. O estadista depositou uma coroa de flores no sarcófago do primeiro presidente da Angola independente, tendo depois assinado o livro de honra. Na sequência, o presidente do Madagascar seguiu para o Palácio da Cidade Alta, onde foi recebido com honras militares. Depois dos habituais cumprimentos protocolares, João Lourenço e Andry Rajoelina seguiram para uma conversa privada. Já na sala do Conselho de Ministros, os 12 estadistas orientaram as conversações oficiais entre as duas delegações. Os presidentes entendem ser a altura de Angola e do Madagascar recuperarem o tempo perdido de uma relação diplomática, política e económica que andou adormecida. João Lourenço disse que as partes querem agora uma cooperação com ganhos recíprocos. Angola está aberta a estreitar as relações com Madagascar nestes setores, colocando a sua experiência à vossa disposição para que os malgaches possam, num curto espaço de tempo, tirar os maiores proveitos dos mesmos. É importante que desenvolvamos também uma intensa cooperação em outros domínios, como o da agricultura e turismo, onde os nossos países podem complementar-se em termos de transferência mútua de conhecimentos, o que seguramente contribuirá para o crescimento destes segmentos das nossas economias. Andry Rajoelina augura resultados satisfatórios para os dois países nesta nova era de cooperação. Madagascar a toujours soutenu les candidatures de l'Angola. Madagascar sempre apoiou
a candidatura de Angola ao nível internacional e vai continuar a apoiar Angola neste assunto. D'accorder son soutien à l'Angola. A situação no leste da República Democrática do Congo, as guerras entre a Ucrânia e a Rússia e ainda a guerra no Médio Oriente fizeram igualmente parte dos discursos dos dois presidentes. O presidente da República de Angola, João Lourenço, congratulou-se com o acordo de cessar-fogo entre a RDC e Ruanda, que deve começar a vigorar no dia 4 deste mês. Por sua vez, Andry Rajoelina disse que o seu país vai continuar a apoiar Angola nas candidaturas aos órgãos internacionais. Congratulamos-nos com o facto de, no dia 30 de julho do corrente ano, termos realizado com sucesso em Luanda a segunda reunião ministerial entre delegações da RDC, do Ruanda e da Angola, tendo-se acordado cessar fogo entre as partes em conflito, com a entrada em vigor às 0 horas do dia 4 de agosto corrente, a ser monitorado de perto pelo mecanismo de verificação que será reforçado por especialistas a indicar pelos 3 países, a RDC, o Ruanda e Angola. Je suis ravi que nous puissions évoquer de vive voix les différents sujets. Senhor Presidente, é uma alegria de ver que nós podemos falar sobre isso face a face e o interesse comum dos nossos povos. E que a nossa amizade perdure, trazendo prosperidade e o bem-estar dos nossos povos. Pour le bien-être de nos peuples. Trata-se da primeira visita de Estado de Andry Nirina Rajoelina a Angola. Na tarde desta quinta-feira, o presidente malgache se deslocou também ao Parlamento angolano, onde foi homenageado numa sessão solene para saudar a sua visita de 3 dias a Angola. Refira-se que ainda nesta quinta-feira, os 12 estadistas testemunharam a assinatura do Acordo Quadro de Cooperação e de 7 instrumentos jurídicos que vão nortear a cooperação bilateral daqui para frente. Resumo dos principais momentos que marcam a visita ao nosso país do presidente do Madagascar. Estivemos a acompanhar o que foi a reunião que o estadista manteve com o homólogo angolano, o João Lourenço. Passou também pelo Parlamento, onde foi homenageado. E esta quinta-feira foi marcada pela assinatura de 7 novos acordos de cooperação. Foram assinados entre Angola e o Madagascar, na sequência da visita do presidente Andry Rajoelina. Além dos memorandos, os 2 países contam ainda com um acordo geral de intercâmbio, os setores dos petróleos, da energia, águas e entre outras prioridades. O presidente da República destacou que os novos acordos entre Madagascar e Angola, incluindo o quadro geral de cooperação e a criação de uma comissão mista bilateral, representam um avanço significativo nas relações entre os 2 países, que antes não tinham recebido a devida atenção. Existe o interesse comum em cooperarmos em diferentes domínios das nossas economias e por esta razão mesmo, esta manhã acabamos de assinar alguns importantes instrumentos jurídicos de cooperação que vão, com certeza, portanto, tornar mais fácil a concretização deste desejo mútuo de estreitamento das relações de cooperação econômica. Gostaria de destacar o Acordo Geral de Cooperação. Os acordos foram assinados nos domínios de recursos minerais, petróleo e gás, bem como da energia, sem prejuízo dos outros acordos e memorandos de entendimento que foram assinados em outros domínios. O chefe de Estado angolano expressou interesse em expandir a cooperação com Madagascar para outras áreas, além das atualmente acordadas. Para além dos acordos assinados esta manhã, nestes domínios que foram citados, estamos abertos a identificar e a explorar outras áreas de cooperação, nomeadamente na agricultura, portanto, na agropecuária, no turismo e em outras que sejam de interesse recíproco entre a Angola e o Madagascar. Vamos fazer o esforço no sentido de realizarmos de imediato a primeira reunião da Comissão Mista Bilateral
importante instrumento, portanto, para a materialização dos acordos que acabamos de assinar e abrir o caminho também para a assinatura de futuros acordos aqui ou em Antananarivo. André Rajoelina afirmou que a industrialização do seu país é uma prioridade e acredita que a assinatura do Quadro Geral de Cooperação dará início deste processo. Nós queremos produzir e também transformar em Madagascar o que o povo necessita. É a razão por aquele é importante que nós temos um apoio mútuo. E a assinatura desse acordo Quadro Geral é o início dessa cooperação entre Angola e Madagascar. E estou convencido também que a chave do sucesso disso é a implementação da cooperação Sul-Sul. A cooperação Sud-Sud. Os 7 instrumentos jurídicos assinados incluem o Acordo Geral de Cooperação, o Acordo para a Criação de uma Comissão Bilateral, o Acordo de Isenção de Vistos para Passaportes Diplomáticos e de Serviço e 3 memorandos de entendimento sobre o desenvolvimento dos setores de mineração, petrolífero e de energia. Quem ainda não visitou a maior biblioteca flutuante do mundo terá que aguardar por próximas oportunidades. Isto porque aconteceu hoje o último dia. E que foi prestigiado pela Primeira-Dama da República, que tomou contacto com o melhor que a embarcação tem a bordo. E este último dia foi de grande adesão de público. A Primeira-Dama da República reconheceu a potencialidade e a riqueza bibliográfica que carrega o Logos Hop, maior biblioteca flutuante do mundo, que desde sexta-feira última deu a abertura oficial ao público no porto de Luanda. O navio tem uma característica própria. A característica deles é uma característica de transmitir esperança aos povos, ajudar os mais necessitados, trazer a palavra de Deus para aqueles que sofrem, numa só palavra, evangelizar. Por isso é que vocês deram conta que eu hoje fui recebida pela tripulação e por líderes religiosos que tiveram a iniciativa de trazer o barco, com o apoio do governo, naturalmente, mas trouxeram o barco. Ao visitar a embarcação na manhã desta quinta-feira, Ana Dias Lourenço reconheceu o empenho das famílias na busca de novas experiências e conhecimentos. Realmente, as famílias angolanas, os pais estão preocupados com a educação dos seus filhos e têm, digamos, no seu interior que a educação não é só ir à escola, não é só ficar sentado com o professor e o professor a explicar. É o pai que também tem que incentivar os seus filhos desde pequenos a leitura. Porque a leitura ajuda muito, a leitura desenvolve a nossa mente. A Primeira-Dama levou consigo crianças do Largo Zola, Horizonte Azul e Vivência Feliz para uma experiência que ficará marcada em suas memórias. Gostei muito, aprendemos muito, vamos ler e como a nossa mãe aqui disse, ler é bom. Então, vou aprender com os livros. Agradecemos pela Primeira-Dama, convidar o Centro Vivência Feliz para vir visitar o navio flutuante. E agradecemos muito, muito mesmo, poucas palavras. Em 6 dias, desde que a embarcação atracou no porto de Luanda, o Logos Hop tem recebido, em média, 7.000 visitantes por dia. Hoje é o último dia, então as pessoas que não puderam trazer o filho perderam, porque é muito importante trazer as crianças para poderem aprender, manter contato com outras pessoas, conversar. Nós tivemos a oportunidade de conversar com estrangeiros. A organização estimou que perto de 50.000 pessoas visitaram a maior livraria flutuante e que o barco serviu para a troca de experiência entre culturas. Eu aprendi que o povo angolano é um povo muito feliz, tem comida muito boa. Eu comi a comida de vocês, fungi. Nós comemos fungi, comemos todas as qualidades de mandioca, um suco gostoso feito de fubá, eu não lembro qual é o nome, quiçangua. Eu achei fantástico tudo isso. A dança de vocês eu achei fantástico também. Dancei algumas danças lá circulares que o povo estava dançando. Depois de Angola, a Logos Hop parte para Gana, onde ficará por cerca de 2 meses e depois segue para Serra Leoa. Estamos a informar. Acordo de cessar-fogo entre Ruanda e RDC, nota mundial sobre o papel de Angola na mediação. Detalhes
A não perder no próximo bloco. E ainda hoje, Vilas, o retrato fiel da realidade do interior dos municípios do país. Não perca. A nossa equipa traz hoje o município da Mocaba, na província do Ije. Até já. É o regresso das notícias, saudações renovadas. Destaque nesta segunda parte para o acordo de cessar-fogo entre Ruanda e RDC. A nota mundial sobre o papel de Angola na mediação. A Organização das Nações Unidas reagiu ao assunto. Ao meio da tarde de hoje, o presidente João Lourenço conversou com o homólogo do Ruanda, Paul Kagame. O mundo aplaudiu com entusiasmo o acordo de cessar-fogo na República Democrática do Congo. A decisão, que acontece na sequência de conversações entre delegações ministeriais do Ruanda e da RDC sob mediação de Angola, onde o presidente da República, João Lourenço, é o facilitador designado pela União Africana para promover o diálogo entre os dois países e campeão da União Africana para paz e reconciliação em África. As Nações Unidas saudaram o anúncio do cessar-fogo através de um documento em que o porta-voz da ONU expressa sua disponibilidade para apoiar o mecanismo de verificação exigido para supervisionar o cumprimento do cessar-fogo. O representante especial adjunto do secretário-geral das Nações Unidas na RDC e chefe interino do MONUSCO, Bruno Lemarques, expressa o apoio ao acordo que pode promover a paz entre os dois países e permitir o regresso seguro e digno das pessoas deslocadas em suas casas. Na mensagem, o alto comissário felicita igualmente o presidente angolano pelos seus esforços no âmbito do processo de Luanda, ao mesmo tempo em que apela a todas as partes envolvidas a trabalhar de forma construtiva para acabar com a violência e alcançar uma solução pacífica e duradoura para os conflitos na região. A aclamação veio também da União Europeia, através do alto representante Josep Borrell, que elogiou o trabalho incansável da presidência de Angola como mediadora na União Africana para o processo de paz na RDC e o compromisso tanto de Ruanda quanto da RDC para garantir este importante resultado. Na mensagem, o órgão reafirmou o apoio consistente a esses processos e aos seus objetivos e a vontade de ajudar, se solicitado, em linha com a estratégia dos Grandes Lagos. Já a França, que também mostrou regozijo com a reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da RDC e do Ruanda, garantiu que continuará a apoiar o processo de Luanda, a fim de se avançar com uma solução diplomática para a atual crise no leste da RDC. Portugal manifestou-se através de uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde enaltece Angola por este importante contributo para a estabilidade da região dos Grandes Lagos, que importa manter e preservar. E a Bélgica reconheceu, por meio de uma nota oficial, o papel crucial de Angola na mediação do conflito entre os dois países, encorajando as partes a cumprirem os compromissos. A Bélgica revela que esta etapa é essencial para reduzir o sofrimento da população e conduzir o processo para a solução do conflito no leste da República Democrática do Congo. O acordo cessar-fogo mediado por Angola entra em vigor no domingo, 4 de agosto. Os Estados Unidos saudaram cessar-fogo por tempo indeterminado no leste da República Democrática do Congo, anunciado por Angola em 30 de julho. Em nota, o país norte-americano aplaudiu o governo de Angola e, em particular, o presidente angolano João Lourenço e campeão da União Africana pela Paz e Reconciliação, pelos seus esforços de mediação. Os Estados Unidos elogiaram também os governos da RDC e do Ruanda pelo seu compromisso de prosseguir negociações para pôr fim a este conflito. O país, que elogiou também os governos da RDC e do Ruanda pelo seu compromisso de prosseguir as negociações para pôr fim a este conflito, garantiu que estão prontos a apoiar a implementação da monitorização do cessar-fogo, em particular através dos esforços do mecanismo da verificação de Angola, à medida em que o cessar-fogo é implementado, e apelam a todos os intervenientes para que respeitem os direitos humanos, cumpram as obrigações aplicáveis ao abrigo do direito humanitário internacional e responsabilizem todos os intervenientes pelos direitos humanos. Ainda na tarde desta quinta-feira, o presidente da República, João Lourenço, falou com o presidente de Ruanda, Paul Kagame. O mote da conversa foi o acordo cessar-fogo obtido em Luanda anteontem, na sequência das conversações entre as delegações ministeriais da RDC e do Ruanda, sob mediação da República de Angola. Fora de portas, confrontos e protestos antigovernamentais eclodiram nesta quinta-feira em toda a Nigéria. Em causa está o elevado custo de vida. É um assunto para conferir no resumo da atualidade internacional.
Milhares de pessoas, na sua maioria jovens, saíram às ruas em toda a Nigéria nesta quinta-feira para protestar contra o governo do presidente nigeriano Bola Tinubu e a pior crise de custo de vida do país da última geração. Foram feitos também bloqueios em estradas. As forças de segurança usaram gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes em vários lugares. Ainda não foi divulgado se alguém foi preso. Grupos menores também realizaram protestos em apoio ao líder nigeriano. Muitas empresas foram fechadas em meio a temores de que os protestos possam ser uma repetição das manifestações de 2020, onde pessoas morreram, ou uma onda de violência semelhante aos protestos do mês passado no Quênia. O presidente venezuelano Nicolás Maduro defendeu nesta quarta-feira que os líderes da oposição devem ser presos e os acusou de ter sangue nas mãos devido às mortes nos protestos contra os resultados eleitorais oficiais. Maduro disse que a justiça deve ser feita e acrescentou que Maria Corina Machado e o seu candidato presidencial Edmundo González Urrutia são o mal da Venezuela e que nunca vão chegar ao poder. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou Nicolás Maduro como presidente eleito para um terceiro mandato de 6 anos, com 51% dos votos contra 44% de González Urrutia. A oposição afirma que possui cópias de mais de 80% das atas e que o seu candidato recebeu 67% dos votos. Milhares de pessoas pediram vingança nesta quinta-feira durante o funeral em Tirão do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, de 61 anos. Ele foi assassinado na quarta-feira num ataque na capital iraniana atribuído a Israel. Com bandeiras palestinianas e fotos de Haniyeh, milhares de iranianos se reuniram na Universidade de Tirão no início da procissão funerária do líder islamita. O enterro do corpo será na sexta-feira em Doha. O funeral coincidiu com o anúncio do exército israelita de que matou o comandante militar do Hamas, Mohamed Deif, num bombardeio em julho em Khan Younis, no sul de Gaza. O mentor dos atentados do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América e 2 cúmplices aceitaram declarar-se culpados dos crimes de conspiração para evitarem uma possível condenação com pena de morte. Trata-se de Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash e Mustafa Al-Awassi, detidos desde 2003. Eles aceitaram um acordo, o que evitou um eventual julgamento que poderia durar 1 ano e meio. Os procuradores de justiça afirmaram que Mohammed, um engenheiro formado nos Estados Unidos e jihadista declarado, teve a ideia de sequestrar aviões e de os fazer colidir contra edifícios e apresentou a Osama Bin Laden em 1996. A vice-presidente da República testemunhou a cerimónia de investidura do presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani. O evento teve lugar nesta quinta-feira e Esperança da Costa representou no evento o chefe de Estado angolano João Lourenço. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, testemunhou nesta quinta-feira a cerimónia de investidura do presidente da República da Mauritânia, Mohamed Ghazouani. O evento, que teve lugar no Centro de Convenções de Nouakchott, capital da República Islâmica da Mauritânia, juntou membros de Estado e Governo. A presença de Esperança da Costa, que está a representar o chefe de Estado angolano, João Lourenço, demonstra o afincado interesse que Angola tem em reforçar as relações bilaterais. Mohamed Ghazouani foi reeleito em junho deste ano com 56% dos votos, após ter sido eleito pela primeira vez como presidente da Mauritânia em 2019. Ghazouani, militar de carreira, tem 67 anos e, dentre as prioridades no novo mandato, está a melhoria das condições de vida dos jovens, que representam cerca de 70% da população deste país africano, que nos últimos anos tem deixado o país em busca de melhores oportunidades, fator que tem influenciado no aumento do número de imigração ilegal em países da Europa e nos Estados Unidos. Mohamed Ghazouani promete ainda um maior investimento nas energias renováveis, assim como maior exploração de minas de ouro, urânio e ferro. Da parte angolana, uma das grandes preocupações da comunidade na Mauritânia é a necessidade da embaixada naquele país para que possam ver resolvidas as principais inquietações. Dados revelados pela porta-voz da comunidade angolana naquele país mostram que mais de 240 mulheres, incluindo filhos, que vivem na Mauritânia, passam por inúmeras dificuldades administrativas e sentem-se abandonadas por parte das autoridades, pelo fato de até agora não abrirem a embaixada. Com a presença da delegação angolana, o evento, que é chefiada pela vice-presidente da República, abre-se um novo caminho
para a resolução deste e outros desafios. Casos reais. Sentia sempre, quando segurava no computador, que essa mão prendia. De vez em quando tinha que correr para o quarto de banho. Quer dizer que o rim já se tinha ido embora. Testemunho e recomendações de especialistas. O doente é hipertenso de longa data e não faz medicação, ou o doente é diabético de longa data e não faz medicação. Esses doentes já aparecem na fase final da doença renal crônica com todas essas complicações. Esforços estão a ser feitos para reduzir o impacto da doença no país. Insuficiência renal. Reportagem da semana. Exclusivo. Jogos Olímpicos de Paris. Angola. Resultados em destaque. E é mais à frente. Vilas, mais um retrato da vida no interior do país. A nossa equipa esteve no município de Mocaba, província do Ije. O histórico município é potencialmente agrícola e possui outras riquezas naturais. É uma região que tem muito para dar ao país e a proposta é de Francisco Soares. No coração da província do Ije, a vila de Mocaba emerge como um ponto estratégico, entrelaçado entre desafios e promessas de desenvolvimento. Com suas vastas plantações e um povo de indomável resiliência, Mocaba se posiciona na interseção entre oportunidades e dificuldades, destacando-se especialmente na produção de café, uma das suas principais fontes de riqueza. Nós trabalhamos diário, desde hoje, segunda-feira, até quinta-feira. Sexta-feira, descanso. Colher comida daí, vender no sábado na praça. Mas nós aqui temos falha de produto, se não trabalhamos na máquina, não pode ver bem. Chegamos no tempo de cultivar, cultivamos, semeamos batateira, mandioqueira, milhos. Então, no tempo de colher, primeiro milho que tínhamos colher, depois dos milho, é a batata. Depois da chuva cair, no tempo chuvoso, vamos começar já a cavar a mandioca, é o trabalho que nós fizemos durante esse ano. Cada comerciante que passa numa aldeia, cada um com o preço dele. Não temos o preço fixo do café. É uma situação que até hoje estamos a lutar, a direção da agricultura, o INCA e a administração municipal, em colaboração com o governo, para encontrarmos uma saída, como ultrapassar esta situação que é lamentável. O clima e o solo da região oferecem condições ideais para o cultivo de grãos de alta qualidade. Embora a comunidade local dedique-se diariamente a práticas agrícolas para o futuro promissor, a falta de infraestrutura adequada representa um obstáculo. Se trabalhamos uma lavra de máquina, na máquina, nós vamos render mandioca, batata, tudo aquilo que vamos semear, milho, vamos render. As vossas mães querem mesmo a máquina para vir nos ajudar. Cada membro com o terreno dele. Esse terreno que tinham acabado de nos dividir, as batatas se criar, você dona da lavra cava, vende, o dinheiro é de ti própria. O estado precário das estradas e ravinas ao longo de 60 quilômetros entre a vila e o município sede constitui um desafio crítico, dificultando o escoamento dos produtos agrícolas e a circulação de pessoas, com consequências adversas para a economia local. Dos 60 quilômetros de estrada que temos da cidade de capital do Ije até ao nosso município de Mocaba, temos perto de 7 ravinas, dentre as quais temos perto de 4 que preocupam muito mais o troço entre o rio Quicais, que de facto cedeu as terras
e neste momento está intransitável. Procuramos desviar a estrada perto de 2 km numa terra batida e logo que cair as chuvas isso de facto pode agonizar. Trabalhamos permanentemente com Sua Excelência a Senhora Vice-Governadora, esteve mais de 4 vezes de visita no terreno e até o dado momento os assuntos estão catalogados a nível da província e também no Gabinete Provincial de Infraestrutura. Partindo de Mucaba, chegamos à Vila do Songo, que enfrenta problemas semelhantes de infraestrutura deficiente. Aqui foi fundado o Liceu Luzia Inglês, uma instituição com potencial para capacitar a juventude local e prepará-la para o mercado de trabalho, que sofre com a escassez de oportunidades. Mesmo a falta de emprego, mas o município em si está a se preocupar com tudo, através mesmo da implementação desses cursos básicos que têm vindo, para assim minimizar o desemprego para a juventude. Independentemente do trabalho que temos vindo a fazer no combate à pobreza, para a desmatação de algumas vias, mas ainda assim temos um longo caminho a percorrer para a melhoria das vias terciárias no sentido de permitir o escoamento da produção. Estamos também a construir escolas num programa com financiamento do governo de Espanha, portanto, que são escolas de 24 salas de aulas. Portanto, já construímos 5, estamos agora a discutir outras e estas outras nós queremos que sejam escolas técnicas, né? Precisamos trazer para aqui vários cursos nas áreas das tecnologias. Para superar os desafios de geração de empregos e elevar a qualidade de vida em Mucaba, há um esforço colaborativo entre o governo, empresas e a comunidade. Projetos comunitários e iniciativas de desenvolvimento agrícola têm o poder de transformar a realidade da região. De momento, esta área onde estamos, atingimos a 20 hectares. Trabalham cá 35 membros da Escola do Campo. Manualmente não vamos conseguir desenvolver o campo. Pedimos que a nossa direção nos ajude uma máquina de cultivo para estarmos a lavrar o nosso campo e ampliar um grande trabalho. Em termos de produção estamos melhor. Conforme há um exemplo, estamos num campo agrícola, numa escola de campo. Conforme sou jornalista, pode acompanhar o desenvolvimento dessas culturas que temos aqui. Estamos bons. Para além de algumas dificuldades, pode haver praga da mandioca, mas não é muito. Mas nós temos cultura suficiente no município. Mucaba, rica em potencial e desafios, possui um caminho claro para o desenvolvimento. Investir em infraestrutura, fomentar a agricultura, apoiar a educação e criar oportunidades para os jovens. Com esses esforços, Mucaba pode se transformar num farol de prosperidade na província do Uíge. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. E acabamos de ver o exemplo do município de Mucaba. O Presidente da República segue amanhã para a província do Cunene, onde vai cumprir uma intensa jornada de trabalho. São 3 dias previstos de agenda laboral. E o destaque recai para a reunião do Conselho de Governação Local e a inauguração do novo Hospital Geral da província, segundo os serviços de Secretaria da Presidência da República. E a expectativa em torno da chegada do chefe de Estado ao Cunene é grande, como fizemos referência. Entre os grandes ganhos está desta deslocação do chefe de Estado, está a inauguração do Hospital Geral.
E junta-se a nós agora, a partir de Ongiva, a capital do Cunene, o jornalista Custódio Jacinto, com mais detalhes. Custódio, boa noite. Quina, boa noite, saudações também para quem nos acompanha esta hora. De facto, é uma visita que está a ser aguardada com muitas expectativas. O Presidente da República, João Lourenço, deve chegar à província do Cunene por volta das 12 horas e amanhã mesmo vai proceder à inauguração do Hospital Geral do Cunene, que recebe o nome de General Simeone Mukune, uma homenagem a um dos filhos de Angola. Dar nota que este hospital, quando for colocado à disposição da população da província, deverá resolver uma das grandes dificuldades que parte desta população vive, pois às vezes quando, por exemplo, precisa de alguns serviços de saúde, tem de percorrer longas distâncias até a província, por exemplo, da província da Huila, ou até mesmo atravessar a fronteira e procurar por cuidados médicos na República vizinha da Namíbia. Este hospital deverá resolver este problema e outros que foram verificados depois do antigo Hospital Geral, por exemplo, sofrer o incidente que sofreu. Aqui na província do Cunene, o Presidente da República vai dirigir a reunião do Conselho de Governação local no Palácio Provincial, que deverá contar com a participação de membros do governo da província do Cunene. No domingo, o presidente angolano vai deslocar-se às obras do descarregador de superfície da Galeria de Desvio. Estou a falar, por exemplo, da viagem que o presidente vai efetuar até a comuna de Undue, onde vai verificar as obras daquela barragem que deverá resolver parte do problema relacionado com a eletrificação da província do Cunene. Aqui em Simeão é a fotografia que podemos fazer nas vésperas da visita do presidente João Lourenço de 3 dias à província do Cunene, que deverá começar a partir de sexta-feira por volta das 12 horas, quando desembarcar no aeroporto 11 de novembro em Ongiva. Boa noite. Muito bem, boa noite, Custódio Jacinto, de Ongiva, capital da província do Cunene, província que aguarda pelo chefe de Estado amanhã. Estamos a informar, seguimos para o último intervalo da noite, a contar consigo para a parte final. Que traz novidades do desporto, as principais que marcam o dia. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. A celebração dos 47 anos da equipa do 1º de agosto ficou marcada pela esperança dos funcionários em receber os seus respectivos salários em atraso. Em dia de mais um aniversário, a formação militar esteve no pavilhão Vitorino Cunha com funcionários, atletas e sócios com o objetivo de partilhar histórias sobre a equipa. Equipa esta que tem vivido um momento difícil ao que a finança diz respeito. Para alguns trabalhadores, a falta de salário tem criado grandes dificuldades. A família, os filhos ajudam. Se não fosse isso, já morriam. O problema é os filhos que não estão a estudar. Vamos aguardar. Os clubes que naquela altura, sinceramente, são 3 anos ou mais de 3 anos. Estamos a aguardar. Apesar das dificuldades, alguns funcionários do 1º de agosto acreditam num futuro melhor. Estando com boas pessoas, né, do trabalho, é só indo, porque Deus escreve certo por linhas tortas. E um dia há de mudar. É muito complicado, a família também está descontente, mas indo devagar e bem, vai indo. 1º de agosto é sempre o 1º de agosto. Estou como toda a gente, vive altos e baixos e daqui a pouco tudo vai estar bem. Está a melhorar e vai melhorar. Tem que haver esperança para isso. E a esperança é a última a morrer, então estamos aqui para isto. Recordo que nesta quinta-feira o Clube Militar celebrou mais um ano de existência, no caso 47 anos. E o 1º de agosto perdeu diante do Vila Clotilde por 72-69 nos jogos das meias finais do Campeonato Provincial de Luanda de basquetebol. No jogo mais aguardado do dia para as meias finais do Campeonato Provincial de Basquetebol de Luanda, entre Dagosto e Vila, os militares
tinham tudo para comemorarem o 1º de agosto em grande estilo. Partida acirrada, com o Vila a levar a melhor no quarto inicial com um parcial de 15-14. Mas os militares foram ao intervalo com vantagem de 3 pontos, 33-30. No reatar, parecia que a equipa do Rio Seco tinha o jogo controlado ao vencerem o 3º quarto por 55-47. Só parecia, pois a formação do Maculusso não quis participar da festa e, a faltarem 2 minutos para o final, o placar registava igualdade a 67 pontos. O Vila chegou à vitória ao concretizar todas as oportunidades que criava. No final, resultado 72-69, a favor do Vila, que fez a festa no pavilhão 28 de fevereiro. Yuri Machado, treinador adjunto do Vila, felicitou a entrega das duas equipas. Agradecemos a Deus, agradecemos aos atletas, a equipa técnica e a nossa direção. E agradecer à equipa do 1º de agosto que fez um grande jogo hoje. Foi um bom espetáculo de basquetebol. Então, parabéns às duas equipas. Fomos felizes no último quarto. Fomos buscar 10 pontos, recuperamos, fomos felizes nos segundos. Marcamos lances livres cruciais do jogo. Então, parabéns às duas equipas e vamos trabalhar. Walter Costa, técnico da equipa militar, questionou a arbitragem. Os atletas fazem aquilo que o treinador pede, devem ser parabenizados. E é o que eu estou a fazer agora. Os meus atletas foram os autênticos guerreiros. Infelizmente, nós tivemos situações aqui no campo que os árbitros reconheceram depois, mas o depois já é tarde. São coisas que eles, como árbitros, têm que tomar a decisão na hora certa, no momento exato. Eles são 2. Há dúvida, chama o outro e conversa. Eles não podem cometer alguns erros. E eu, treinador, com mais calma, falar com eles, ele falar, o treinador tem razão, o erro é meu, o erro é seu e a minha equipe é que paga. Mas pronto, foi um bom jogo. Dá de parabéns ao Vila. Feitas as contas, o Vila marca presença na final do Campeonato Provincial de Luanda e o adversário será o Petro. E a falta de infraestruturas desportivas no Mochico tem dificultado o desenvolvimento de várias atividades. Os agentes desportivos no Mochico debatem-se com a falta de infraestruturas desportivas, situação que dificulta o desenvolvimento de várias modalidades. Nós temos tido bastantes dificuldades no que concerne a participação nos campeonatos nacionais ou regionais ou até mesmo internacional, por conta dessa dificuldade que nós acarretamos aqui no nosso município ou na nossa província, que é esta dificuldade das infraestruturas. Se nós tivermos campos ou quadras muito bem equipadas, com devidas condições para a realização desportiva, certamente que isso vai valer bastante para o desempenho dos nossos atletas, o bom resultado das nossas equipes nos campeonatos que eles forem participando. Neste momento temos apenas uma academia central, a academia central que localiza-se na terceira rua, no pavilhão da terceira rua, que tem mínimas condições. Se nós tivermos que irmos nas outras academias que eu fiz aqui referência, elas treinam em condições não muito adequadas. Então, que agradeceríamos ao governo provincial se nos cedessem alguns apoios como equipamentos e também espaços que é para os nossos atletas treinarem devidamente. Se tiverem a realizar esses jogos no período noturno, não vai ser possível. Houver um jogo que começa, por exemplo, às 16 e até às 18 tarde está-se a praticar, tanto nas medalhas de sala como nos estádios, campos de futebol, já não se consegue ter jogos da noite. Não é possível cá na província do Mochico, porque não tem iluminação artificial para tal. Os recintos desportivos não tem. O único pavilhão do desportivo em 7 de março, a iluminação é deficiente, que não permite realizar esse jogo. As outras quadras poliesportivas são todas a céu aberto. Estão todas abertas, não tem cobertura nenhuma. E não se pode praticar o desporto sem condições nenhuma. Pedimos a quem de direito para que se veja essa situação. Sem cruzar os braços, os homens aficionados pelo desporto intensificam o tempo livre dos jovens com a realização de torneios e campeonatos municipais. Os clubes têm que trabalhar para o efeito, porque diretamente é uma responsabilidade conjunta, ou seja, tanto da Associação Profissional de Futebol com os clubes, os associados, para que isso seja uma realidade. Ou seja, todos os atores que envolvem o futebol, que envolvem para o futebol, devem ajudar a tirar os jovens, os adolescentes da delinquência, com partidas de futebol, torneios, campeonatos a nível da província do Mochico. O tempo não para. É hora de se melhorar e apostar seriamente no desporto, caso haja interesse. Aqui é de direito. Atualidade desportiva, já na parte final do Girassol Jornal, voltamos a Ungiva, capital da província do Cunene.
Como já fizemos referência, é aguardado no Cunene amanhã o chefe de Estado angolano em visita de trabalho. Voltamos ao contacto com o Custódio Jacinto. Pois é, Custódio Jacinto, boa noite. Já sabemos que o Presidente deve orientar ainda amanhã o Conselho de Governação Local e tem também visitas aos municípios. Que detalhes trazes para a antena agora? Lélua, onde já se encontra a governadora provincial Gerdina de Lélua, que deverá falar à imprensa dentro de instantes por ocasião da visita do Presidente da República, João Lourenço, a esta circunscrição do nosso país. Dar nota que, tão logo chegue a esta província, o Presidente vai inaugurar o Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukune, esta unidade hospitalar que deverá fazer toda a diferença aos municípios desta parcela do nosso país, tendo em conta, por exemplo, as dificuldades que têm registrado depois do que aconteceu ao antigo Hospital Geral da província do Cunene. Dar nota que o hospital já abriu os serviços de hemodiálise ontem mesmo e os pacientes provenientes da província da Huila e os da província do Cunene já recebem cuidados neste hospital que será inaugurado amanhã pelo Presidente da República, João Lourenço. Ainda na província do Cunene, o chefe de Estado angolano vai desenvolver uma extensa agenda de 3 dias. O ponto mais alto, se podemos assim chamar, será a reunião do Conselho de Governação local, que deverá reunir na província do Cunene os 18 governadores provinciais para passar em revista o balanço daquilo que foi as decisões tomadas na última reunião que decorreu na província do Ije e, por exemplo, o Presidente vai ouvir quais são as demais dificuldades dos mais variados setores, desde o setor social, educação, saúde e outras áreas que preocupam os angolanos de Cabinda ao Cunene e de Mara ao Leste. Aqui na província do Cunene, o Presidente da República vai deslocar-se à comuna de Ndue, onde vai receber explicações sobre o andamento das obras da barragem localizada naquela parcela desta província, que depois de ser colocada à disposição dos municípios da província de Cunene, deverá fazer uma certa diferença do ponto de vista da eletrificação da província do Cunene. Tal como dissemos, já se encontra nesta sala, neste auditório, aqui na Mediateca Antônio de Lélua, onde nos encontramos, onde a governadora deverá fazer o ponto de situação da província de Cunene. Qual é o estado desta província? Em que condições o chefe de Estado angolano vai encontrar a província do Cunene depois da última visita que efetuou nesta parcela do território angolano? Nós vamos continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos da agenda do chefe de Estado aqui nas terras de Mandume e com certeza traremos todas as incidências em torno desta que será a primeira visita de João Lourenço nesta província em 2024. A reunião do Conselho de Governação Local também contará com a presença de membros do Executivo angolano. Estou a me referir aos ministros de Estado e aos titulares de departamentos ministeriais. Dar nota que um dos assuntos levantados na última reunião que decorreu na província do Ije está relacionado, por exemplo, com os problemas das estradas em todo o país, bem como o andamento do PIM em Angola. Nesta reunião, o presidente angolano deverá, por exemplo, receber o ponto de situação deste programa que construiu em várias províncias do nosso país escolas e hospitais que hoje fazem toda a diferença na vida dos angolanos de Cabinda ao Cunene. Reduziu, por exemplo,
o número de crianças fora do ensino escolar, levou os principais serviços de saúde para as aldeias mais longínquas de muitas províncias do nosso país e, de alguma forma, essas famílias já respiram de alívio por terem os serviços primários de saúde à disposição em vários municípios do nosso país. Um outro problema, já que falamos, está relacionado com as estradas. Está finalizada, se vamos assim dizer, as obras da Estrada Nacional 230 que liga a capital do nosso país ao leste de Angola. Hoje já é possível andar pelas estradas do nosso país sem quaisquer dificuldades em comparação com os anos anteriores. Estamos a sensivelmente poucas horas para que o presidente angolano chegue a esta parcela do território nacional, onde, tal como dissemos, amanhã mesmo vai proceder à inauguração do Hospital Geral da província do Cunene, que recebe o nome do general Simeone Mukune, e vai reunir no sábado com os governadores provinciais e os titulares de departamentos ministeriais no nosso país. Kenny Simeão, nós vamos continuar a acompanhar as incidências em torno desta visita e, com certeza, nos próximos serviços de informação traremos mais informações em torno desta que é a primeira visita do presidente angolano à província de Cunene em 2024. Boa noite. Boa noite, Custódio, e continuação de bom trabalho. Estamos já a terminar. Pois é, está tudo dito por hoje. Obrigada pela companhia de sempre. O nosso próximo encontro está marcado para amanhã, mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem. Passe bem. Boa noite.